uma funda para ferir um animal feroz ou inseto venenoso. No seu cérebro pequenino não havia guarida para a ideia severa que os rabis e profetas faziam de Jeová e seus anjos. José e Maria então desanimavam ante a infinidade de indagações que surgiam da parte de Jesus, ao tentarem convencê-lo das disposições belicosas de Jeová. Ele não temia o fragor dos trovões nem se assustava com a queda próxima do raio, porque reconhecia em tudo a obra do Senhor, que amava os seus filhos e jamais criara coisas para o sofrimento dos homens. Não podia conceber quaisquer perigos no seio da vida, porque seu espírito sentia-se eterno e considerava a morte corporal um acontecimento de menor importância. Sob o espanto dos companheiros e dos próprios adultos, quando a natureza se movia inquieta, o céu se escurecia com as nuvens pesadas de água e eletricidade, Jesus se rejubilava e batia palmas de contente. Inquieto, porém satisfeito, esperava a tempestade arrasadora. Mas, quando os raios fulminavam arvoredos e desenhavam na tela do céu serpentes de luz ameaçadoras e a chuva caía forte, rompendo diques e inundando estradas, ninguém conseguia segurar o menino Jesus mais tempo sob o abrigo do lar. Rápido, ele escapulia e se punha longe, fora do alcance dos seus, a pular debaixo da chuva copiosa, cabelos escorridos e grudados nas faces, enquanto, como quem recebe um presente, aparava a linfa do céu na concha das mãos. Saltava dentro das poças de lama e chapinhava na água, conseguindo, por vezes, atrair algum companheiro mais corajoso, que o acompanhava na sua festa aquática. Outros meninos, de trás das janelas rústicas, olhavam no rindo do imprevisto do brinquedo, até que os irmãos mais velhos vinham buscá-la de qualquer modo, mas não resistindo ao contágio das suas risadas gostosas. Às vezes, sua silhueta recortava-se nítida sob a luz incandescente dos relâmpagos. Então, erguia os braços e cantarolava alegre, como se quisesse abraçar os relâmpagos e trazê-los em feixe para casa. Os coriscos caíam sobre o topo das colinas e lascavam a copa dos arvoredos. Às vezes, desciam pela encosta empedrada e desapareciam perfurando o solo. Os gritos jubilosos de Jesus confundiam-se com os brados de Tiago e Eleazar, seu tio e irmão, que o chamavam desesperadamente. Embora fosse motivo de crítica por parte dos vizinhos despeitados, era impagável aquele aspecto inusitado do menino Jesus, tão eufórico debaixo da água torrencial, assim como a ave feliz entreabre suas asas gozando a linfa criadora descida dos céus. Era um anjo destemeroso, certo de que a natureza, mesmo enraivecida, não poderia fazer-lhe qualquer mal. Sabia que mediante aquela tempestade ruidosa de trovões e raios ameaçadores, o espírito arcangélico da vida processava a limpeza da atmosfera, recompunha o plasma criador, carbonizava detritos perigosos, sensibilizava o campo magnético do duplo etérico da própria Terra e procedia a higiene fluídica no perispírito dos homens. Os seus contemporâneos não podiam compreender o desafogo espiritual do menino Jesus diante da violência da natureza pejada de água, raios e trovões, que amainava-lhe o potencial sidéreo atuante no seu cérebro tão frágil. Eram reações emotivas brotadas de uma alegria sã e inofensiva, um estado de espírito de absoluta confiança nos fenômenos grandiosos da própria vida. Entregava-se à força desabrida da tormenta, buscando a compensação terapêutica psíquica, em que, sob a lei de que os semelhantes curam os semelhantes, o magnetismo eletrificado da atmosfera ajustava-lhe a mente superexcitada. O seu riso explodia cristalino na atmosfera densa e lavada pela chuva. Até o coro dos batráquios e o pio triste das aves encharcadas pareciam participar do quadro surpreendente, em que ele era o tema fundamental. Indubitavelmente, todas as crianças sentem-se alegres e buscam a água como um imperativo gostoso à sua própria natureza humana. No entanto, o menino Jesus exorbitava de toda e qualquer contemporização no caso, pois se entregava incondicionalmente à hostilidade da natureza endurecida,
vendo nela uma vibrante manifestação da própria vida em sublime oferenda à divindade. No entanto, essa extroversão da infância de Jesus transformou-se, pouco a pouco, naquela silenciosa dor que o absorveu quando ele, na maturidade, se viu diante da maldade, da hipocrisia e do egoísmo humanos. Os pecados e os sofrimentos da humanidade pesavam-lhe no ombro e roubavam-lhe a alegria, porque sendo Jesus o mais sensível e amoroso dos homens, era quem mais sofria diante dos seus irmãos desgraçados e sem esperanças. Capítulo 13. Considerações sobre Jesus e a família humana. Pergunta: alguns escritores afirmam que Jesus, embora fosse de admirável composição moral, também não conseguiu furtar-se ao amor do sexo no mundo onde viera habitar. Que dizeis? Ramatiz: se Jesus houvesse casado e constituído um lar, a humanidade só teria lucrado com isso, pois ele então deixaria mais uma lição imorredoura da verdadeira compostura de um chefe de família. E mesmo que também houvesse alimentado um amor menos platônico, nem por isso menosprezaria a sua vida devotada exclusivamente aos outros. Muitas criaturas solteiras e castas vivem tão repletas de inveja, egoísmo, ciúmes e concentradas exclusivamente em si mesmas, que se tornam inúteis e até indesejáveis ao próximo. Que desdouro seria para Jesus, se ele se tivesse devotado ao amor que une o homem e a mulher, quando deu toda a sua vida em holocausto à redenção espiritual da humanidade. Sem dúvida, a sua rara beleza acendeu violentas paixões nos corações de muitas jovens casadoras ou mulheres à cata de sensações novas, o que exigiu dele enérgica autovigilância para não sucumbir às tentações da carne e nem constituir o lar terreno do homem comum. Aliás, diversas vezes Jesus foi caluniado em suas abençoadas peregrinações, cujos detratores o acusavam de fascinar as viúvas ricas para herdar-lhes os bens materiais e atrair as jovens incautas para fins inconfessáveis. Sob o domínio despótico de Roma, algumas hebreias falseavam seus deveres conjugais, pois preferiam a fartura do conquistador do que a pobreza honesta de seus conterrâneos. E os espíritos das trevas, que vigiavam Jesus em todos os seus passos, armaram-lhe ciladas as mais sedutoras até entre as patrícias romanas. Mas embora ele tenha evitado formar um lar, jamais condenou ou menosprezou o agrupamento da família, porquanto sempre advertiu quanto à legalidade e ao fundamento da lei do Senhor, que assim recomendava: crescei e multiplicai-vos. O sangue é humano como vínculo transitório da família terrena, tanto algema as almas que se odeiam, como une as que amam no processo kármico de redenção espiritual. Por isso, Jesus aconselhou o homem a libertar-se da escravidão da carne e estender o seu amor fraterno a todos os seres, além das obrigações inadiáveis no seio do lar. Tendo superado as seduções da vida material e sentindo-se um realizado no recesso da humanidade terrena, chegou a advertir o seguinte: aqueles que quisessem segui-lo em busca do reino de Deus, teriam de renunciar aos desejos da vida humana e, se preciso fosse, até abandonar pai e mãe. E por isso, acentuou textualmente: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus recomendava amor e espírito de justiça, induzindo a libertação da família no mundo material acima do egocentrismo de casta, em favor de toda a humanidade. Ele procurou demonstrar que, apesar do vínculo sanguíneo e egoísta da parentela humana, o homem não deve limitar o seu afeto somente às criaturas viventes no ambiente de sua família ou simpatia. Muitas vezes, de trás da figura antipática do vizinho ou de algum estranho desagradável, pode-se encontrar justamente um espírito nosso amigo de vidas passadas. No entanto, entre os nossos mais íntimos familiares, às vezes, estão encarnados espíritos algozes, que nos torturaram outrora e a lei kármica os reuniu para a necessária liberação dos laços de culpa ou do perdão recíproco. O imenso amor de Jesus pela humanidade é que o afastou do compromisso de constituir um lar. Não foi somente sua elevada qualidade espiritual,
O motivo dele conservar-se ligado a todos os homens e desprendido de um afeto exclusivo à família humana, mas sim, a piedade, a ternura e a compreensão do sofrimento de todas as criaturas. Em verdade, ele não condenou os direitos da família consanguínea, mas apenas advertiu quanto aos perigos do afeto egocêntrico, que se gera no meio do lar, embotando o sentimento do amor às demais criaturas. Por isso, ao recomendar a terapêutica do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele mesmo já havia demonstrado esse amor incondicional, que abrange a família humanidade. Isso era um cunho intrínseco de sua alma, pois aos 12 anos de idade já respondia dentro do conceito da família universal. Interrompido no seio de uma reunião por alguém que lhe diz: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que te querem falar, o menino Jesus surpreende a todos, quando assim responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Em seguida, ergue-se movendo a mão num gesto acariciante, que abrange amigos, estranhos, mulheres, velhos, crianças e jovens, concluiu a sua própria indagação: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pergunta: mas, Jesus aconselhando o homem a abandonar a família e devotar-se a amar os outros, ou seja, a humanidade, essa atitude não será uma decorrência justamente do fato de ele não ter amado fisicamente e de não haver constituído um lar? Ramatiz: Jesus não constituiu o clássico a família humana nem amou fisicamente, porque já era um espírito liberto dos recalques do sexo. Ele não abjurou nem repudiou a parentela humana, apenas evitou os laços de sangue capazes de lhe oprimirem ou limitarem as expansões do seu amor tributado à humanidade inteira. Assim, as criaturas que o seguissem sob o impulso generoso desse amor incondicional a todos os seres, evidentemente seriam hostilizadas pelos seus próprios familiares, incapacitados para compreenderem tal efusão despida de interesses egoístas. Ante o Mestre Jesus, o casamento não deveria impedir a floração dos sentimentos naturais de cada cônjuge, quanto ao seu proverbial espírito de justiça, tolerância, amor e devotamento ao próximo. O simples fato de duas criaturas unirem seus destinos na formação de um novo lar, não deve ser impedimento destinado a reduzir o amor espiritual ou substituí-lo pelo sentimentalismo egocêntrico do amor consanguíneo. Quando, no futuro, as virtudes superiores da alma dominarem os interesses e egoísmo humanos, então existirá uma só família, a da humanidade terrena. Os homens terão abandonado o amor egoísta e consanguíneo, produto da família transitória, para se devotarem definitivamente ao amor de amplitude universal, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Independente da recomendação de Jesus, quando aconselha o abandono de pai, mãe, irmão e irmã para o seguirem, a verdade é que os membros de cada família humana também não permanecem em definitivo no conjunto doméstico, pois à medida que se desfolha o calendário terrícola, processam-se as separações obrigatórias entre os componentes do mesmo lar. As crianças já em tenra idade precisam ausentar-se para frequentar a escola e isso as separa da família durante muitas horas. Depois de jovens permanecem longo tempo fora de casa, a fim de obterem o sustento ou conseguirem o diploma acadêmico. Em breve, surge o namoro, o noivado e então ligam-se a outras criaturas estranhas ao conjunto da sua família para seguirem novos destinos e consequente abandono natural entre os dos mesmos laços consanguíneos. Doutra feita, a irascibilidade, avareza, hostilidade, ciúme, ódio ou egoísmo, chegaram a separar os membros da mesma família e afastá-los em caminhos ou destinos opostos. Filhos, pais, sogros, genros, irmãos e demais parentes, por vezes, se incompatibilizam e cortam relações devido a interesses materiais adstritos a heranças, provando a fragilidade do amor de sangue. Paradoxalmente, a família mais unida é justamente aquela cujos membros são tolerantes e amorosos para com todos os seres,
Pois a bondade e a paciência constituem um traço de união e boa convivência em todos os ambientes. Por conseguinte, os parentes separados por discórdias domésticas mais se uniriam se atendessem ao apelo de Jesus, pois abandonando o amor exclusivamente ao sangue da família também desapareceria o amor próprio na fusão de um sentimento universalista. Jesus não recomendou ao homem o abandono impiedoso de seus familiares, fazendo-os sofrer dificuldades pela sobrevivência cotidiana. Porém, advertiu que não seria digno dele quem amasse mais o pai, a mãe, o irmão e a irmã, do que ao próximo. Deste modo, o homem precisa renunciar à sua personalidade, ao sentimentalismo, ao amor próprio, à opinião patética da família de sangue e mesmo opor-se a ela, quando seus membros o repudiem por esposar ideias e sentimentos crísticos. Foi no campo das ideias e dos sentimentos universalistas que Jesus concentrou sua advertência, ao dizer que quem amar a mim mais do que a família receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna, ou seja, amando toda a humanidade, a criatura livra-se das purgações próprias dos contínuos renascimentos das vidas físicas. Então passa a viver apenas nos mundos espirituais superiores, entre as almas afetivas e libertas do conjunto egoísta da família carnal, onde o verdadeiro amor estiola oprimido pelas afeições transitórias do mundo reduzido do lar. Quem ama o próximo como a si mesmo, ama o Cristo e assim desaparece o amor egoísta de casta, raça e de simpatia ancestral da matéria. Em troca surge o amor espiritual, que beneficia todos os membros da mesma parentela e se exerce acima de quaisquer interesses da vida humana isolada, pois diz respeito à vida integral do Espírito Eterno. Capítulo 14. Jesus e seus aspectos humanos. Pergunta: em vista de existirem tantas efígies de Jesus, em pinturas e esculturas, segundo a inspiração de cada artista, isto nos impede de conhecermos as características exatas ou a expressão da fisionomia do mestre e do seu porte físico. E visto que o conhecestes pessoalmente, podeis informar-nos a tal respeito. Ramatiz: Jesus era um homem de estatura alta, porte majestoso, de um perfil clássico, hebraico, mas singularmente também possuía alguns traços imponentes de um fidalgo romano. Delicado nas formas físicas, porém, exudava extraordinária energia à flor da pele, pois naquele organismo vibrátil as forças vivas da natureza, aliadas a um potencial energético incomum do mundo etéreo astral, denunciavam profunda atividade mental. A testa era ampla, suavemente alongada e o seu rosto triangular, mas cheio de carne, sem rugas ou manchas até os dias da crucificação. Os lábios, bem feitos, com suave predominância do inferior, nem eram excessivamente carnudos, próprios dos homens sensuais, nem finíssimos e laminados, que lembram a avareza e a dissimulação. O nariz era reto e delicado, sem qualquer curvatura inferior que trai o homem de mau instinto. A barba espessa, um pouco mais escura do que os cabelos, caprichosamente separada ao meio e curta, tornando Jesus o perfil de um dos mais belos homens do mundo. O psicanalista moderno teria identificado em Jesus a figura do homem ideal, de fisionomia atraente de uma expressão ao mesmo tempo meiga e enérgica, suave e séria, cujos lábios angélicos bem recortados, mal escondiam o potencial de um gênio. Seus olhos eram claros, afetuosos e sumamente ternos, mas sempre dominados por uma expressão grave e melancólica, emitiam fulgores, às vezes inesperados, quando ele parecia ligar-se subitamente às potências superiores. Então tornavam-se quase febris, de um brilho estuante de energia moral. Sem dúvida, era o olhar do anjo verberando a maldade e o cinismo dos espíritos satânicos, que tentavam subverter a vida humana, atuando do mundo oculto. No entanto, malgrado esse tom energético de admoestação espiritual severa, jamais desaparecia do seu semblante a expressão de mansuetude e de imensa piedade pelos homens. A sabedoria e o amor refletiam-se nele na mais pura harmonia. Diante do insulto,
do sarcasmo ou da crueldade, seus olhos revelavam uma divina paciência e serenidade. O sábio cedia seu lugar ao anjo apiedado da ignorância humana. Quantas vezes o motejador, que ironizava a aparente ingenuidade da filosofia de Jesus, não conseguia suportar-lhe olhar de compaixão, repleto de ternura e piedade para com aquele que não podia compreendê-lo. Era uma doçura queimante na consciência dos sarcásticos, pois sentiam a descoberto, no recôndito da sua alma, todos os seus pecados. As criaturas curadas por Jesus diziam que o fulgor de seus olhos penetrava-lhes a medula, qual energia crepitante, transmitindo-lhes misterioso potencial de forças desconhecidas e fazendo eclodir em seus corpos a vitalidade adormecida. Os malfeitores e delinquentes não escondiam seu terror diante desses mesmos fulgores veementes, que lhes punham a descoberto na alma o cortejo de vícios, pecados e hipocrisias. Raros homens não se prostravam de joelhos, diante de Jesus, clamando perdão para os seus erros, quando esmagados pelos pecados erguiam-se aterrorizados ante a voz imperiosa que lhes dizia, vai e não peques mais. No seio da massa heterogênea diante do mestre, o curioso estava junto ao discípulo atento e o cínico ensaiava os seus motejos para perturbar o discurso. Mas o olhar de Jesus, quanto aos que ali estavam com más intenções, penetrava-lhes a alma, devassando-lhes os turvos pensamentos à luz de sua divina compaixão. Então, os perturbadores assalariados pelo sinédrio retiravam-se apreensivos ou mantinham-se em silêncio, baixando a cabeça ao defrontarem o fulgor daquele olhar tão sereno, mas severamente interrogativo e flamejante quando atingia uma consciência subvertida. Pergunta: os nossos pintores geralmente apresentam Jesus com uma fisionomia essencialmente feminina, olhos grandes e rosto redondo, que nada se parece com o tipo semítico de que ele descendia. Porventura seria a predominância dos traços herdados de Maria, que a tradição diz ter sido uma mulher de rara formosura. Ramatiz, imaginai um edifício moderno, com o seu arcabouço esguio mas sólido, porque as suas veias são o aço incurvável, suas linhas são severas e nítidas, os contornos singelos, mas impressionantes. No entanto, nesse todo de simplicidade, a decoração e a iluminação revelam aspectos delicadíssimos, em que as cores translúcidas e os suaves matizes completam a beleza do conjunto. À noite, todo iluminado, a sua figura recortada no espaço faz realçar a sua beleza poética por entre as luzes refulgentes e policrômicas. Jesus herdara do Pai as linhas firmes e energéticas, que lhe davam o aspecto viril. No entanto, através daquela energia e masculinidade transparecia a beleza radiosa de Maria, cujas feições delicadas, semblante sereno e profundamente místico justificavam a fama de ser a mais linda esposa da Galileia. A sabedoria do alto aliara a energia e a sensatez de José à bondade e à beleza de Maria, cujo fascínio radioso de encantadora boneca de porcelana viva, transparecia na figura atraente do mestre, acendendo a chama do amor nos corações de muitas mulheres desavisadas da missão grandiosa do sublime Nazareno. O Mestre Jesus, portanto, além da simpatia que irradiava, era um moço extremamente belo, cujo andar denunciava sua majestade angélica, pois havia em seu todo uma facerice dos céus. Tudo nele enternecia. A sua palavra era uma esperança para quem ouvia, pois a graça e a ternura feminina tinham se conjugado à virilidade masculina. A beleza do anjo confundia-se com a grandeza do sábio. Pergunta: os cabelos de Jesus eram louros ou escuros? Ramatiz: ele possuía cabelos de um louro amendoado, formando as tradicionais volutas ou cachos que lhe caíam pelos ombros à moda nazareno. Nas tardes de céu límpido, em que o vento deslizava suavemente encrespando o dorso dos lagos da Galileia, Jesus costumava sentar-se nos barcos ali ancorados, a fim de descansar. Quando o poente se tingia de púrpura e de lilás e os tons esmeraldinos se confundiam com os raios dourados do sol,
Então seus cabelos fulgiam nesse fundo paradisíaco, cuja cor de amêndoa parecia chamejante, emitindo reflexos fulvos e punha em destaque a beleza angélica de seus traços fisionômicos. Após a exaustão da puxada das redes e da colheita do peixe, os rudes pescadores exultavam esperançosos de um mundo feliz e acercavam-se de Jesus para ouvirem-no em suas prédicas consoladoras. Quem era aquele homem tão formoso e de sabedoria tão incomum, cuja eloquência hipnotizava os seus ouvintes e os fazia sentirem-se num reino de bondade e de amor, onde os pobres e os sofredores viveriam eternamente felizes adorando o seu Criador? Pergunta: em face da tradição religiosa, fica-se com a impressão de que o Mestre Jesus tinha uma vida excêntrica, absolutamente introspectiva, sendo avesso a qualquer emotividade do mundo. Estaremos equivocados a esse respeito? Ramatiz: Jesus era dotado de um temperamento sereno e equilibrado no contato com as criaturas humanas, pois embora vivesse sob profunda tensão espiritual interior, em face do potencial angélico que lhe oprimia a carne, sabia contentar-se e ninguém pôde lhe apontar gestos e atitudes de cólera por sentir-se ofendido ou desatendido. Era um homem excepcional, porém sujeito a todas as necessidades fisiológicas do corpo físico, mas de uma vida regrada e inconfundível. Ele não se negava às relações sociais e comuns com o mundo exterior, nem verberava a alegria e o divertimento humanos. Participava gentilmente das festividades e tradições religiosas do seu povo, mas o fazia sem os exageros entusiásticos das almas infantis. Expressava o suave sorriso de Maria nos júbilos domésticos ou nos reencontros afetivos, mas jamais se cedia na gargalhada descontrolada ou no choro compungido do sentimentalismo humano ante as cenas humorísticas, mas cheias de simplicidade das festas regionais de sua terra natal. Sua fisionomia era tomada de um sorriso tolerante e, por vezes, travesso. Mas diante das cenas cruéis, como as das crianças escravizadas, cegas e vítimas de queimaduras nos trabalhos escravos das fundições de Tiro, a piedade fazia-lhe estremecer o corpo delicado ou então se angustiava, batido pelo vendaval agressivo da maldade humana. O suor umedecia-lhe a fronte e a palidez tomava-lhe as faces ao contemplar o panorama aflitivo das misérias e das atrocidades do mundo. Pergunta: alguns investigadores da vida de Jesus dizem que ele era algo enfermo, mesmo sujeito a alucinações, e que adotava rigorosa dieta alimentar. Há fundamento nessa afirmativa? Ramatiz: embora não tenham fundamentos exagerados jejuns de 40 dias no deserto que também lhe foram atribuídos, ele realmente socorreu-se, algumas vezes, do jejum absoluto, como delicadíssima terapêutica para conservar seu espírito no comando da carne. Não se tratava de nenhuma prática iniciática ou obrigação religiosa, era apenas um recurso sublimado e admissível em entidade tão excelsa como Jesus, cuja consciência angélica ultrapassava os limites da suportação comum de um organismo humano. O jejum desafoga a circulação sanguínea dos tóxicos produzidos nas trocas químico-físicas da nutrição e assimilação, debilita as forças agressivas do instinto inferior, aquieta a natureza animal, clareia a mente e o sistema cérebro-espinhal passa a ser regado por um sangue mais límpido. Durante o repouso digestivo, a natureza renova suas energias, restaura os órgãos enfraquecidos, ativa o processo drenativo das vias emunctórias, por onde se expulsam todos os tóxicos e substâncias prejudiciais ao organismo. É óbvio que o jejum enfraquece devido à desnutrição, mas compensa porque reduz o jugo da carne e desafoga o espírito, permitindo-lhe reflexões mais lúcidas e intuições mais certas. Durante o enfraquecimento orgânico pelo sofrimento, o jejum, as faculdades psíquicas se aceleram e a lucidez espiritual se torna mais nítida, conforme se verifica em muitas criaturas prestes a desencarnar, pois recuperam sua clareza mental e rememoram os mais longínquos fatos de sua existência humana, desde a infância.
A queda das energias físicas costuma proporcionar maior liberdade à consciência do espírito. Há uma tendência inata de fuga da alma para fugir do seu corpo físico, assim que ele se enfraquece. Diz o vulgo que as criaturas, no auge da febre, costumam variar, isto é, são tomadas de alucinações, chegando mesmo a identificar conhecidos que já desencarnaram, assim como veem figuras grotescas, insetos ou coisas estranhas, que não são do mundo material. Assim, o jejum também era para Jesus o recurso benéfico com que contemporizava a excessiva tensão do seu próprio espírito na carne. Sua fabulosa atividade mental provocava excessivas saturações magnéticas na área cerebral. Seu corpo, embora sensibilíssimo e rígido em todo o seu sistema orgânico, era acanhadíssimo veículo para atender às exigências de sua extensa consciência sideral. Os neurônios e centros sensoriais permaneciam continuamente num estado de alta tensão, assim como a lâmpada modesta ameaça romper-se pela energia demasiadamente vigorosa que lhe vem da usina. O anjo é a entidade mais aproximada dos atributos de Deus, como sejam a sabedoria, o poder, a vontade e o amor. Em consequência, possui qualidades superiores às do tipo espiritual ainda reencarnável na Terra. O organismo físico não lhe oferecia os recursos necessários para permitir uma relação perfeita entre o mundo angélico e o material. Mesmo que ele não houvesse sido crucificado aos 33 anos, não teria sobrevivido por muito tempo, pois o seu corpo carnal já se mostrava exaurido e incapacitado para atender-lhe o alto grau de suas exigências mentais. O Mestre Jesus foi, indiscutivelmente, a entidade de mais alta estirpe sideral que já desceu ao vosso orbe. A sua consciência ampla e poderosa lutava assombrosamente para firmar-se no comando de um cérebro humano. Era um divino balão cativo preso por delicadíssimos fios de seda. Seu espírito, superativo e em permanente vigília, envidava heróicos esforços para abafar as energias estuantes de vida animal, que se multiplicam na esfera instintiva e tentavam dominá-lo tanto quanto ele as repelia. Inegavelmente, tratava-se de uma consciência angélica de sereno conteúdo espiritual, que deveria proporcionar euforia à carne, mas a sua força, sabedoria e poder extravasavam pelas fronteiras da consciência humana. Aliás, a tradição religiosa terrena sempre pintou o anjo como uma entidade resplandecente, de fulgores ofuscantes. Satanás, como símbolo do instinto animal, dobra os joelhos diante de Miguel Arcanjo, quando é chicoteado pelo excesso de luz que o enfrenta. Embora o Sol seja um potencial criador e benéfico, debaixo dos seus raios ardentes até o iceberg se aniquila. Muitos homens célebres do vosso mundo, como poetas, escritores, músicos, escultores e filósofos, têm apresentado fases anormais, mostrando-se perturbados ante a tensão muito acentuada do seu espírito sobre o sistema neurocerebral. Aliás, tanto a notícia trágica, como a surpresa e o júbilo da fortuna inesperada podem afetar o cérebro humano ante a carga sem controle que o espírito lança sobre a massa cinzenta. O dinamismo espiritual fabuloso do Espírito de Jesus, atuando incessantemente sobre a fragilidade do seu cérebro físico, quase o levava à clássica surmenage, além de exigir-lhe os mais dificultosos e vigilantes esforços para manter-se no mecanismo vivo da carne. O homem moderno hoje reconquista ou compensa suas funções mentais e o gasto excessivo de energias no processo fatigante das elucubrações cerebrais, socorrendo-se das medicações energéticas e vitaminadas, principalmente à base de fósforo ácido glutâmico. Porém, Jesus, após exaustão cerebral, sob a tensão mental incomum do seu espírito só obtinha equilíbrio e socorro orgânico através da prece e dos fluidos energéticos, que lhe eram ministrados do mundo oculto pelos seus fiéis e devotados amigos espirituais. A fadiga transparecia-lhe cada vez mais funda no semblante angélico, à medida que se sucediam os anos de sua vida física. Por vezes,
Descoloriam-se as faces e o suor aljofrava-lhe a fronte, enquanto sob intensa sensibilidade o corpo perdia a temperatura e parecia açoitado por um vento gélido. Inúmeras vezes os seus discípulos temeram vê-lo cair sem vida, pois o seu generoso coração arfava perigosamente e o corpo estremecia sob o alto potencial angélico. No entanto, espírito corajoso e vivendo exclusivamente para o ideal redentorista do terrícola, Jesus tudo fazia para suportar o fardo da carne e continuar em atividade no cenário da terra, rogando ao Pai que o mantivesse em condições de ultimar sua obra abençoada. O seu espírito, preso por um fio de linha ao diminuto mundo da carne, parecia 1000 raios de sol convergindo sobre a lente do cérebro precário e atuando sob vigorosa voltagem. Que seria do frágil motor elétrico, construído para suportar a carga máxima de 120 volts, caso de súbito recebesse o potencial de 13.000 volts, diretamente da usina elétrica. Anjo exilado na matéria, o alto então lhe oferecerá a encantadora moldura feita de luz, cor e poesia de Nazaré para amenizar-lhe um pouco a condição aflitiva de permanecer algum tempo segregado na carne, no desempenho generoso e sacrificial a serviço da criatura humana. Pergunta: através da leitura de certa biografia de Jesus, tivemos conhecimento de que ele era realmente um enfermo, porque suava sangue pelos poros. Que dizeis? Ramatiz: não ignoramos os sentenciosos diagnósticos de alguns médicos terrenos, envaidecidos pela ciência acadêmica e que procuram situar Jesus na terminologia patogênica de hematidrose, porque ele sudava suores impregnados de sangue. Escritores e médicos presunçosos procuram explicar a hiperfunção das glândulas sudoríparas de Jesus num esquema patológico, porque ignoram, em absoluto, que o organismo carnal do Mestre é que lançava mão de recursos de emergência para subsistir ante a carga espiritual poderosa que lhe atuava além da resistência biológica humana. Ele vivia sob estados febris e excitações incomuns em dramática luta para manter-se sob o excesso do potencial que lhe descia do céu, procurando a matéria fluindo pelo seu corpo, como se este fora realmente um poderoso fio terra vivo. A sua natureza carnal processava verdadeira descarga fluido-magnética através do sistema glandular, cuja exsudação sanguínea jamais poderá ser considerada um ataque específico e mórbido de hematidrose. Após esse fenômeno, tal qual aconteceu no Horto das Oliveiras, às vésperas do sacrifício no Calvário, o espírito do Mestre desafogava-se adquirindo certa liberdade sobre o corpo desfalecido, exausto e febril. O Divino Mestre era um cadinho de química transcendental fabulosa, no qual se processavam as mais avançadas reações dos problemas espirituais. O passado e o futuro não tinham limites de graduação na sua mente poderosa e genial. Os conceitos mais insignificantes poderiam se tomar sentenças milenárias sob o toque mágico de sua alma. Desde moço ele misturava-se com os forasteiros e mercadores provindos do Egito, da Índia, Caldeia, Grécia, África e outros extremos do orbe. Fazia questão de prestar-lhes pequenos favores nos entrepostos das estradas só para ouvi-los falar de outros povos e outras terras. O jovem nazareno, admirado e querido por todos, graças ao seu aspecto atraente e sua fisionomia sempre serena, como pela sua atenção e cortesia, deliciava-se, fascinado, ouvindo as minúcias dos costumes, do folclore, dos sonhos, dos ideais e das realizações de outros povos que viviam além das fronteiras da Judéia. Ágil de memória, tenaz indagador e jamais satisfeito em sua curiosidade sadia e construtiva, Jesus auria, emocionado, o conteúdo das histórias de outros homens e formava o amálgama do conhecimento psicológico e filosófico do mundo, que mais tarde tanto surpreendeu e ainda surpreende os seus biógrafos. Quem poderia supor que Jesus, o jovem filho de José, o carpinteiro, um moço de olhos esplendorosos, insaciável nas suas indagações de sabe-tudo, carregava nos ombros frágeis a cruz das dores e do sofrimento de todos os homens? Quem poderia prever a sua renúncia,
O seu sacrifício e heroísmo diante da morte carnal, para transfundir a luz do Cristo planetário às sombras do orbe terráqueo. Entre todas as mensagens trazidas dos mais longínquos lugares da Terra, era ele o portador, o genial compilador do mais elevado código moral de ajuda à humanidade. Essa assimilação rápida de verdadeira catadupa de conhecimentos os mais exóticos, difíceis e impossíveis ao homem comum, causava espanto aos próprios rabis intelectuais da época. Em breve, Jesus era conhecido como um homem de letras e de ciências, que tudo sabia, sem ter sido visto a estudar. A sua mente, como poderoso catalisador, num ápice de segundos solucionava as equações mais complexas e concluía sensatamente sobre as premissas mais difíceis da psicologia e filosofia humanas. De um punhado de ideias, era como um jardineiro genial, que de um buquê de flores conseguisse descrever o aspecto formoso e o perfume encantador de todo o jardim policrômico. Jamais Jesus precisou seguir os mesmos métodos didáticos dos homens terrenos, pois sua alma, como divina esponja sidérea, abrangia a síntese da vida terrena em toda sua força e manifestação educativa. Sabendo e podendo acumular em si mesmo o quantum da vida psicofísica que os cercava nos dois planos, o oculto e o material, logo desenvolveu-se nele a força e a capacidade para ser o guia inconfundível dos homens ainda cegos pela sede de ouro, violência e ardor das paixões. Por isso, logo afirmou com segurança e o fez com êxito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem não for por mim, não irá ao Pai que está nos céus. Jesus, em verdade, anjo e sábio, formava o mais avançado binômio sidéreo no mundo material. Não existe, jamais existiu filósofo, líder religioso ou instrutor espiritual sobre a Terra, que tenha vivido em si mesmo uma realização tão integral como ele a viveu. Ninguém poderá igualá-lo em fé, coragem, renúncia e amor, pois além do seu desprendimento aos bens do mundo, dominou completamente as paixões humanas. O Cristo Jesus, portanto, ontem, hoje e amanhã, será sempre o Mestre insuperável, porém, o homem sádio e perfeito, não enfermo classificado pela patologia médica ou o espírito sob o rigor da retificação kármica. Pergunta: certos estudiosos da vida de Jesus chegam a afirmar que ele era analfabeto, motivo por que nada deixou escrito nem se sabe se ele escreveu algo. Há qualquer fundamento nessa afirmação? Ramatiz, se até Pedro, que era um rude pescador, sabia ler e escrever, como não saberia Jesus? O mestre era escorreto na linguagem e, quando escrevia, estereotipava na precisão dos caracteres gráficos e exatidão do seu pensamento e a poesia do seu sentimento. Exato, lógico e parcimonioso na sua grafia, não empregava uma vírgula além do necessário. Se um grafólogo moderno examinasse os seus escritos, teria descoberto o homem perfeito, em que a retidão, a sinceridade, o espírito de justiça e o amor absoluto se mostrariam harmonizados na tessitura das frases límpidas de atavismos ou artifícios supérfluos. A grafia de Jesus era um tanto nervosa, mas revelando altíssima sensibilidade e sem perda do domínio mental os caracteres claríssimos, distintos e alinhavados em perfeito equilíbrio. Tanto no falar como no escrever, Jesus era avesso à verborragia, a logomaquia peculiar dos pseudo-sábios ou políticos terrícolas, que tecem exaustivos circunlóquios para expor, mas se perdem pela dramaticidade das ideias mais prosaicas. Jesus escrevia pouquíssimo, e por uma razão simples, sabia dizer em meia dúzia de vocábulos aquilo que a complicação do pensamento humano só pode fazer esgotando páginas extensas. Reto no pensar, no falar e no escrever, um ponto tirado à sua escrita lembrava uma parede afastada do seu prumo. Basta observarmos a precisão do Sermão da Montanha, a composição do amo próximo como a ti mesmo buscai e achareis, para se verificar que tais conceitos evangélicos dispensam qualquer novo acréscimo de adjetivos ou ornamento para sua maior valiosidade.
assim como jamais podem dispensar uma letra de sua estrutura vocabular. Pergunta: há alguma prova de que Jesus soubesse escrever? Ramatiz: é justamente num dos momentos mais importantes, lembrados em sua mensagem evangélica, que se observa Jesus a escrever. Diante da mulher adúltera, sua divina mão traçou na areia as palavras de censura, reveladora das mazelas daqueles escribas e fariseus que queriam apedrejar-lhe. João 8:3-11. O que de vós outros está sem pecado, seja o primeiro que apedreje. Silenciosamente, enquanto alguns dos mais ousados perseguidores da adúltera fizeram menção de atirar-lhe pedras, o mestre apanhou uma vara frágil e traçou no solo as palavras trapaceiro, hipócrita e perjuro, o que fez recuar a turba dos julgadores. Jesus vivia o que pensava e pensava o que vivia, por isso não precisou deixar compêndios doutrinários. Antevendo o sofisma e astúcia do homem, inescrupuloso quando procura garantir os seus exclusivos interesses, o mestre preferiu deixar que os outros escrevessem para a posteridade. Antes a confusão sobre o que ele possivelmente teria dito, em vez da confusão sobre o que teria escrito. Qualquer testemunho escrito que tivesse deixado serviria de pretexto para justificar a paternidade de outras milhares de mistificações espalhadas sobre o seu augusto nome. Pergunta: no encerramento deste capítulo sobre os aspectos humanos de Jesus, poderíeis dar-nos uma imagem mais nítida de sua juventude? Ramatiz: embora jovem, Jesus já tinha o aspecto grave e austero próprio do homem idoso. Mas era de porte imponente e seus olhos serenos, penetrantes e profundos, malgrado refletissem a melancolia que o dominava desde a infância, eram plenos de uma ternura quase feminina. Atingira os 19 anos e já sofria imensamente ao verificar que entre os seus próprios familiares e conterrâneos, não era compreendido no seu ideal messiânico, comprovando-se, mais uma vez, o velho ditado de que ninguém é profeta nem faz milagres em sua terra. Tomado por incessante ebulição interior e devotado somente às coisas definitivas como os bens do espírito, era um moço indiferente aos anseios das hebreias formosas que desejavam desposá-lo. Tentara diversos empregos, os mais variados, tanto em Nazaré como em Jerusalém, no intento de cooperar com o orçamento de sua modesta família. Porém, não conseguia ajustar o seu espírito cósmico nas tricas do trabalho humano, nem suportava a imobilidade de concentrar-se exclusivamente num objeto que, de início, já reconhecia fugaz e transitório. Não era defeito de um jovem ocioso e avesso ao labor comum e às obrigações de todo ser humano, mas a impossibilidade de controlar e enfeixar a força fabulosa que lhe descia sobre o cérebro, exigindo-lhe a expansividade das ideias e o desafogo da alma. Embora não estivesse plenamente convicto de ser o Salvador apregoado pelos profetas e esperado pelo povo de Israel, nem se supondo o Messias esperado, estava certo de que sua vida seria consumida no fogo do sacrifício e acima das ilusões do mundo terreno. Não se considerava o missionário descido dos céus para redimir os homens, mas desde jovem vivia de tal modo que os homens poderiam supô-lo perfeitamente o tão desejado Messias em desenvolvimento na face da terra, para a glória e libertação do povo de Deus. A família consanguínea era para Jesus apenas um ensejo disciplinar, pois o seu amor ultrapassava qualquer limite egocêntrico e afetivo da parentela humana para se derramar incondicionalmente por todas as demais criaturas. O lar fora-lhe dádiva generosa de Jeová, o repouso e o oásis benfeitor no deserto da vida física. Mas não poderia cingir-se a um amor exclusivo e aos interesses pessoais da família. Seu pai, seus irmãos eram um reduto simpático e afetivo, amava-os sinceramente, mas em sua lealdade espiritual e sem poder trair sua índole angélica, a humanidade era o seu único amor. Pergunta: finalmente, qual era a disposição emotiva do jovem Jesus para com os demais moços de sua época? Ramatiz: Jesus quedava-se, por vezes,
recostado na coluna do pórtico da sinagoga e punha-se a examinar as fisionomias, os gestos e as expansividades ou facerices dos seus conterrâneos metidos nos trajes domingueiros, como um bando álacre de criaturas felizes. Mas, senhor de maravilhoso dom de empatia, ele então avaliava os sonhos, as angústias, as esperanças e os ideais dos seus contemporâneos. Via nos jovens despreocupados a figura abatida e cansada do futuro velho, cujas rugas, como linhas gráficas, marcariam a estatística do sofrimento da vida material. Era a tortura e o desengano dos sonhos desfeitos da mocidade, a exaustão da existência física, no qual o espírito abate-se do seu vôo feliz, para situar-se nos grilhões superexcitantes da carne. A chama ardente que via nos olhos dos moços, mais tarde se apagaria, soprada pelos ventos das desilusões, infidelidade e dores, que formavam o cortejo e a cota de sacrifício onerosa para o espírito habitar o mundo carnal. Quando os olhares cobiçosos femininos lhe caíam sobre o rosto sereno e de encanto ascético, ele os devassava fundo, descobrindo-lhes as ansiedades, mas identificando-lhes também os desígnios e as desilusões no futuro, quando dos pesados encargos de família. Jesus, o belo Nazareno, como o conheciam, vivia cercado de jovens casadoras, mas em face de sua impossibilidade de devotar-se efetivamente a um só ente da lealdade fraterna para com todos os seres, não podia alimentar qualquer responsabilidade conjugal. Os desenganos sucediam-se a miúde nos corações femininos e as jovens hebreias não podiam compreender por que o jovem filho de José, o carpinteiro, não acendia no seu coração o desejo ou a paixão humana de escravidar-se a uma só criatura ou mesmo a uma só família. Capítulo 15. O aspecto bíblico do povo eleito para a vinda do Messias. Pergunta: não opomos dúvida quanto à contínua eleição do povo judeu para ser o fermento vivo na missão de Jesus. No entanto, estranhamos a sua formação moral e social quando compulsamos a sua Bíblia tão contraditória. Que dizeis? Ramatiz: a Bíblia é um conjunto de antigos livros, que descreviam a vida e os costumes de vários povos. Mais tarde foram agrupados e atribuídos a uma só raça, conhecida por hebreia. Em verdade, é uma revelação religiosa. E os espiritualistas não podem nem devem desprezar a Bíblia, porquanto, apesar de apresentar incongruências e contradições com a moral do vosso século, representa um esforço máximo feito pelos espíritos no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e as intenções de Deus. E óbvio que não se pode atribuir ao seu texto o caráter vertical de palavra de Deus, porquanto as entidades espirituais que naquela época produziram as mensagens bíblicas tiveram que apresentar a revelação como provinda diretamente da voz de Jeová. Mas isto não quer dizer que proviesse realmente da mente de Deus. A mentalidade dos povos daquela época e o seu modo de vida exigiram que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento. A Bíblia ainda é de grande proveito, sob todos os pontos de vista, porque, escoimada de suas figuras alegóricas e das incongruências naturais da moral daquela época, ser-vos-á possível distinguir, no seu todo, as duas ordens distintas que disciplinam as revelações posteriores. A Bíblia, como repositório que é das comunicações espirituais mescladas com acontecimentos da vida profana dos judeus, torna-se obra muito incoerente quando examinada por outras raças como a vossa. O Velho Testamento, entretanto, desvencilhado do simbolismo exigível para a época em que foi escrito, é ainda a matriz tradicional da revelação divina. Em seu fundamento assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus, que Moisés consolidou no Monte Sinai. Pergunta: sem fugir a certo constrangimento, devemos dizer que há na Bíblia relatos escabrosos, que pecam contra a boa leitura e até contra a ética judaica de ser o povo escolhido para o advento de Jesus. Que nos dizeis? Ramatiz: devemos compreender que a moral tem aspectos relativos e, por isso,
O que era moral no pretérito pode ser imoral no presente. Por esse motivo, não podeis ajuizar a vida de um povo de mais de 2000 anos, aferindo-lhe os valores morais mediante o critério do vosso século. Explicamos que, entre os antropófagos, é de boa moral devorar o guerreiro valente, enquanto que para vós isso é imoral e repugnante. No entanto, a moral moderna, que vos permite devorar o suíno, o boi ou o carneiro, é profundamente imoral para a humanidade superior, dos marcianos, que ficaria escandalizada se lhe oferecessem um reino espeto ou uma costela de porco assada. Em certos povos do Oriente, a poligamia é de boa moral. Entretanto, no vosso país tal prática seria punida com prisão. Algumas tribos asiáticas, menos evoluídas do que vós, taxariam de imoralidade o fato de os ocidentais, após o falecimento de um dos cônjuges, permitirem que o sobrevivente se case outra vez. A moral cristã que Jesus pregou há 2000 anos, e que hoje considerais de ordem superior, foi o que o levou a ser crucificado, porque essa moral era considerada subversiva e contrária à moral da época, que era de abocanhar tudo e não renunciar a coisa alguma. A Bíblia historia a vida do povo judeu, com seus costumes e sistemas, que diferem profundamente da ótica ocidental moderna. No entanto, nenhuma outra nação do mundo foi tão pura em sua fé para com Deus e tão preocupada com o reinado espiritual da alma. Conforme já lembramos, Abraão, quando decide matar seu próprio filho, apenas porque Deus assim ordenara, representa, alegoricamente, a submissão incondicional que a raça hebreia manifestava ao seu Criador. Embora vos pareçam submissões absurdas e até condenáveis pelo espírito liberal e científico da vossa época, atestam elas a inigualável fidelidade e o sentimento daquela gente para com os poderes superiores. Nenhum povo poderia reproduzir aqueles pescadores iletrados e camponeses rudes que saíram pelo mundo a pregar uma nova ética contrária à sua própria moral racista e tradicional quando, paradoxalmente, a vossa humanidade, tão evoluída, não conseguiu ainda assimilar tão alto padrão nem o evangelho que eles pregavam. A raça que apresentou um Isaías, um Jesus de Nazaré, um Pedro, um Paulo de Tarso, um Timóteo ou Maria de Magdala, e a pleiade de mártires trucidados depois nos circos romanos, embora tenha misturado a sua vida profana com a divina e atribuído suas insanidades à própria palavra de Deus, pode ter pregado estranha moral e até aberrativa, na Bíblia, mas doou a maior contribuição à humanidade, pois foi o berço do Salvador do mundo. Pergunta, então, devemos ignorar propositadamente esses aspectos bíblicos, que para nós são moralmente deformantes? Ramatiz, não endossamos textos bíblicos que possam deformar a melhor moral do vosso tempo, mas lembramos que os aspectos imorais da Bíblia, atribuídos às presunções divinas, ficaram revelados à luz do dia, e assim foi conhecida a vulnerabilidade moral do próprio povo israelita. É óbvio que a sua imprudência infantil em expor, em público, as suas mazelas íntimas e detalhar a violência fanática dos seus líderes religiosos, à conta de vontade imperiosa de Deus, estigmatizou-lhe a tradição. No entanto, a diferença entre a imoralidade judaica, exposta na Bíblia, e a do vosso século, é bem pequena. O judeu a expôs em público, ao passo que a humanidade atual a esconde habilmente. A civilização moderna pratica as mais abjetas e vis torpezas e, apesar disso, continua dentro dos templos religiosos, embevecida com a vontade de Deus. A corrupção crescente, o luxo nababesco, as uniões conjugais modernas, que disfarçam cálculos astuciosos, o desregramento precoce e as intrigas internacionais para o comércio diabólico da morte, sob a pseudo-inspiração de Deus, não deveria merecer também a urgente atenção de todos os moralistas modernos. Jeová protegia as tribos de Israel contra outros povos e se deliciava com o cheiro de sangue dos holocaustos, mas hoje a religião abençoa canhões,
cruzadores e aeronaves de guerra, misturando o Deus de amor, de Jesus, com carnificinas piores que as descritas na Bíblia. Há 2 ou 3 milênios, era razoável que um povo desprovido de cultura científica do vosso século, desconhecendo a eletricidade, o rádio, a televisão, a cinematografia e o intercâmbio aéreo-jato, ainda confundisse o seu instinto bélico